Bom dia! Segunda-feira, dia 20 de abril, vamos começar com outra parte do nosso devocional. Semana passada eu falei sobre a atravessar para uma nova vida em Cristo através do ponto que é Jesus. E esta semana eu vou falar sobre no outro lado, que faz sentido, não é? Mas esta parábola que eu usei é uma descrição de uma situação espiritual em Deus, mas que em realidade tem um paralelo físico, e eu vou explorar isto mais esta semana. Mas vamos começar hoje com o que eu terminei na semana passada, sobre a segunda vinda de Jesus, com os sinais desta vinda e o que isto significa para nós. Mateus 24, o capítulo inteiro, mas eu vou começar com o versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Uau, olha para isto. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus estava a falar sobre a destruição do templo que aconteceu 30 anos depois da morte dele, pelos romanos. E isto era um significante porque através de Jesus, Deus não habita mais nos edifícios, templos, catedrais que nós construímos, mas nos corações das pessoas que acreditam em Jesus. O reino de Deus está dentro de ti, como eu li semana passada, e tu és o templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Agora vivemos num tempo em que Deus vive em nós e nós não temos de ir para um edifício para encontrar Deus, porque Ele está dentro de nós. Nós somos o templo de Deus. E a continuar no versículo 3, Jesus falou assim: Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Diz-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Uma boa pergunta, não é? Claro que os discípulos mostraram curiosidade, como nós. Eles entenderam, depois de passar 3 anos a viver com Jesus, que Ele prometeu de voltar e que vão haver uma vitória tremenda no final. Ele falou sobre os fins dos tempos. O facto é que está também prometido no Antigo Testamento e muitas vezes em profecias específicas, ok? Mas como nós, os discípulos buscaram provas, respostas imediatas. E Jesus respondeu assim, em versículo 4 a 5. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. A primeira resposta de Jesus não era um sinal, ou os sinais, mas um aviso para não serem enganados. Enganados pelo nosso desejo de ter respostas. Porque vai ser pessoas capazes e prontos para enganar-nos. Figuras religiosas, falsas, e religiões e seitas falsas com supostamente conhecimento superior dos detalhes dos fins dos tempos. Cuidado! Depois Jesus falou sobre vários sinais em versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Estas não são coisas novas, pois não? Pode ser uma descrição de qualquer altura, qualquer época, nos últimos 2000 anos. E no século passado, com guerras mundiais e a capacidade que o homem inventou para matar no nível industrial. Portanto, tudo isso é apenas um início das dores. Mas vai ser muito mais que vai acontecer além disso. Versículo 9. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O cristianismo verdadeiro vai tornar
o fogo do ódio em todo o mundo e cristãos vão ser perseguidos e assassinados em todos os lados. Isso vai resultar em multidões abandonar a fé e num sentido que vai mostrar quem é verdadeiramente nascido de novo. Isto vai separar os cristãos verdadeiros dos cristãos falsos. Vai ser um tempo de traição e ódio quando os ex-crentes tornam capazes de trair os crentes e a igreja verdadeira de Jesus. Triste, não é? Mas também sabemos que a perseguição começou com Jesus e nunca parou. Também aconteceu durante 2000 anos. Mas aqui Jesus está a falar sobre uma perseguição institucional ou em todos os lados no mesmo tempo, que vai ser visível em todos os lados. E vai ser visível, porquê? Porque hoje em dia nós temos multimédia, é muito mais fácil saber instantaneamente o que está a acontecer. E também por causa deste multimédia, falsos profetas vão aparecer e ser vistos em todo o mundo, a trazer confusão e decepção. Verdades e ideias alternativas, mas que não têm fundação na verdade em Cristo. Coisas que as pessoas gostam de procurar e ouvir, mas apenas só distrações. Coisas que não são verdade. Versículo 12, Jesus a continuar: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus está a falar sobre um aumento enorme da maldade. Pessoas que amam o que está errado, sem o respeito do que está bom e certo neste mundo. Vai haver uma falta total de justiça. O sumário de Jesus é que o amor da maior parte das pessoas vai esfriará. Terrível, não é? Mas isso é visível na nossa volta agora, em muitas maneiras. O egoísmo total da humanidade, a destruição do nosso planeta para alimentar o bicho do materialismo e muito mais. Nada é sagrado, nada tem valor, nada é seguro hoje em dia, não é? Mas no meio de tudo isto, o Evangelho, as boas novas sobre a salvação e vida em Jesus será pregado, anunciado, declarado em todo o mundo. Só assim o fim vai chegar. Mais à frente, em outras escrituras, a Bíblia fala sobre os eventos do futuro, coisas a acontecer nos céus e na terra, falsos messias, o anticristo, a marca da besta e muito, muito mais. Mas eu não quero mergulhar profundamente nessas coisas sobre os fins dos tempos aqui neste devocional. O meu foco é hoje e amanhã, não o que vai acontecer mais à frente. O que é importante é entender que coisas vão acontecer, mas eu não estou preocupado com os pormenores. Quem nós somos e como devemos viver se sabemos que Jesus vai voltar, é isso que é importante. Realmente é provável que estamos a ver o início do fim nos nossos tempos. Mas o que é mais importante é para não ser enganados ou destruídos. Para não correr atrás de tudo o que aparece na internet e nas notícias. Para ficar os nossos olhos em Cristo no meio de tudo isto. Amanhã vou falar sobre as parábolas que Jesus compartilhou com os discípulos em respeito dos fins dos tempos, em Mateus capítulo 25 e além. Lê hoje, por favor, capítulo 25 de Mateus. Porque logo depois de falar sobre os sinais e o que vai acontecer, Jesus começou a ensinar através das parábolas. É muito importante entender este sentido e a intenção de Jesus. Mas em conclusão, há duas escrituras-chave. Versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E 36 a 39. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 3 coisas para observar aqui. 1. A segunda vinda vai ser visível em todo o mundo no mesmo momento. 2. Ninguém sabe quando vai acontecer. Só Deus, o Pai, sabe.
Por isso não vale a pena tentar ficar obcecado com tudo isso. Temos sinais sim, com um aviso, mas nosso foco não é os sinais, mas sim Cristo. E número 3, a vida vai ser normal na altura. Porque, por isso vai ser uma surpresa total para a maior parte das pessoas, crentes incluídas. Então, o que nós temos de fazer? Nós temos de ser prontos. Jesus falou mais sobre isso aqui e nas parábolas a seguir, versículos 42 e 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E assim vocês também precisam de estar preparados, prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperem. Agora na quarentena, vamos utilizar o nosso tempo de uma forma sábia. Vamos pensar nestes assuntos e pôr a nossa casa espiritual em ordem, os nossos corações com Deus, ok? E vou terminar com uma pergunta. Se Jesus tivesse que voltar hoje, estarias pronto? Boa pergunta, não é? Até amanhã.